Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje trataremos da sociologia do cinismo, porque durante essa semana que passou, que está passando, vimos um verdadeiro show de cinismo em relação à punição ou não de Pazuello. Pazuello simplesmente falou que não poderia ser punido porque, apesar de ser general da ativa, ele não participou de um ato ilegal, porque, apesar do presidente ser um político e o ato que ele participou ter sido um ato político, ele não participou de um ato ilícito porque o presidente não tem partido. E nos caminhos dessa desculpa, ele foi perdoado pelo exército, ou seja, pelo comando do exército, muito embora muitos generais quisessem a sua punição. Isso é de fato um cinismo, talvez sustentável, mas que pode também trazer problemas. Então, baseado também neste tema, gostaria de falar do papel do cinismo na vida social, política, cultural, econômica, porque o cinismo está presente na nossa vida e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas antes gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, dê like e compartilhe sobretudo, principalmente se você entende a importância desse canal, que tem dois temas, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que possamos participar cada dia mais do debate público. Professores, vamos para o debate público. Você, professor, que vai das creches até o final do ensino médio. Ainda não estamos nos grandes meios de comunicação, mas a presença do professor no debate é importante porque a grande multidão passa pela escola pública. E se a escola pública e o magistério não for valorizado, essa multidão que passa pela escola pública também não o será. Então é importante valorizar o magistério, valorizar o professor, para que o professor, ao sair da universidade, não deixe de fazer pesquisa, não deixe de construir conhecimento, não deixe de fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, quiçá no exterior. É isso aí, quiçá no exterior com incentivo, porque está provado na história da humanidade que igualar a qualidade da educação é igualar a qualidade de vida de um povo. Então, professores, venham para o debate público, ainda que seja através das ferramentas digitais. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário é assim: o Bolsonaro, quando era contra a vacina, os apoiadores diziam: é isso aí, presidente. Agora ele falou que vai vacinar todo mundo até o final do ano. E os apoiadores: é isso aí, presidente. Ou seja, é uma massa crítica. Se o Bolsonaro falar A, eles dizem amém. Se falar B, eles dizem amém. É um pensamento binário. Porque o pensamento binário ele trabalha apenas com o caráter de amizade e inimizade política. Ou seja, se você é meu inimigo político, você está sempre certo. E se o meu corrupto de estimação estiver falando qualquer coisa, ele está sempre certo. O outro está sempre errado. O meu está sempre certo. Pensamento binário. E esse canal também tem esse objetivo de combate ao pensamento binário. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje: a sociologia do cinismo. Ora, Pazuello não foi punido pelo comando do exército, muito embora muitos generais quisessem a sua punição, mas a palavra final foi que ele não deveria ser punido.
E isso gerou uma certa animosidade política, uma animosidade da imprensa. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que isso poderá gerar um efeito manada, no sentido de muitos agora não quererem se submeter às hierarquias básicas da instituição. Mas eu a princípio, acho que nós podemos pensar de duas maneiras. Eu não vejo algo como algo tão devastador assim, mas é importante termos alguns cuidados. Primeiro que não vejo que o Brasil esteja próximo de um golpe de Bolsonaro usando as forças do exército, caso ele venha a perder as próximas eleições. Não vejo assim. Não percebo que o Brasil esteja na mira de um golpe. O que eu percebo é que a qualidade da nossa democracia pode estar sendo minada por causa da cooptação de pessoas do exército, não da instituição que vá se envolver em um golpe militar. Não. Essa fase eu penso que ela tenha passado. Mas eu gravei um vídeo falando sobre a infiltração autoritária. Existe uma infiltração autoritária que ocorre hoje, onde políticos, onde instituições, setores da política se apropriam do judiciário, dos três poderes e do próprio exército, se utilizando da máquina administrativa aparentemente democrática, como no caso da Venezuela, como no caso da Turquia, mas não com um golpe claro. É o que eu chamo carinhosamente no Brasil de autoritarismo interno, né? O autoritarismo que pode estar acontecendo, pensou no governo Bolsonaro, não é aquele autoritarismo de uma força autoritária que vem de fora para dentro. É aquele autoritarismo interno que ocorre dentro da própria liberdade democrática, minando a qualidade dessa democracia. Mas, apesar de tudo, eu creio que tem coisas que não são para ser levadas tão a sério assim. Sabe por quê? Porque a vida social, a vida política e a vida cultural, ela é uma extensão da vida como ela é. Ou seja, é a vida que inventa a política, a cultura. E a vida não é justa. A vida não é justa e às vezes realmente é possível a gente identificar e até praticar às vezes certas injustiças pontuais que são práticas cínicas que nós realizamos na vida social para acomodar uma situação que foi e que é e que está sendo a desculpa também nos bastidores do exército. Pelo menos a imprensa tem noticiado isso. Não vamos punir o Pazuello para que a gente não entre em conflito com o presidente. Porque há uma rede de interesses hoje entre Bolsonaro e o exército. Bolsonaro tem dado bons dividendos financeiros a mais nas aposentadorias dos militares. Os militares podem ocupar cargos públicos, ter o salário do exército mais o salário como gestor. Então, esse tráfico de interesses entre o governo Bolsonaro e o exército tem sido muito o motivo, penso eu, dessa não punição a Pazuello. Não necessariamente que vá haver um golpe. Mas o que eu tenho percebido e que eu percebo na vida social é que esse cinismo pontual, esse cinismo localizado, esse cinismo difuso, ele é uma coisa muito presente na vida social e política e cultural. Por quê? Porque a vida não é justa. E quando a gente se organiza socialmente, culturalmente, politicamente, a gente também vai ter e vai passar e vai namorar com a injustiça também. A igualdade é uma utopia, algo que nós criamos, principalmente a partir do grego. Quando inventa a cidadania, inventa a igualdade entre os cidadãos. Por quê? Porque a vida não é justa. Então nós criamos vários mecanismos de defesa dos princípios da igualdade. Porém, a vida atravessa os nossos ideais de igualdade e nem sempre nos deixam praticá-lo, principalmente
por causa desse cinismo difuso que se amplia e se ampliou muito, sobretudo na era do capitalismo. Por exemplo, dizemos que o principal valor social e político é a vida. O principal valor humanitário é a vida. Mas nós agimos mais em prol da vida ou mais em prol do capital? Não nos esqueçamos que a nossa sociedade ela se organiza economicamente como sociedade capitalista. E numa sociedade capitalista, o principal objetivo é o acúmulo do capital e não o acúmulo da qualidade de vida. Então percebam como o cinismo difuso ocorre na sociedade. Então existe sim esse cinismo da igualdade, onde nós falamos sobre princípios da igualdade, falamos que a vida é o principal bem, é o principal valor, mas não necessariamente, mas não praticamos, não realizamos isso sempre. Até porque talvez seja insustentável praticar os nossos ideais de igualdade, de vida como bem supremo, sempre. Ainda talvez seja impraticável. Então, o que fazer? Não perder o controle. A princípio, não perder o controle. Por exemplo, o exército perdoou o Pazuello. Agora eles não podem perder o controle dessa situação. Não vai haver golpe, penso eu, mas é uma situação perigosa. De repente, numa eleição futura, o Bolsonaro perde e essa massa que esse grupo que o Bolsonaro vem cooptando entre os militares, não só entre a polícia como no exército, talvez eles queiram agitar como os apoiadores de Trump agitaram lá nos Estados Unidos. Mas não há, penso eu, creio, nenhuma infraestrutura, nenhuma organização, e o exército sabe disso, para que haja um golpe militar. Não podemos pensar na vida política hoje como se tivéssemos no passado. O AI-5 já passou, né? Então, mas a vida não é justa, né? A vida não é justa e existe esse cinismo da igualdade. E esse cinismo da igualdade acontece agora também, nesse caso Pazuello. Todos os militares têm que ser tratados iguais. Mas nem sempre essas coisas são sustentáveis. Isso acontece muito no futebol, né? Numa Copa do Mundo vai um jogador que é top, como por exemplo o Romário, em 94. Estou fazendo aqui um exemplo, uma comparação esdrúxula, né? Mas uma comparação. Então ele foi o cara da Copa. E se ele não fosse, realmente seria muito mais difícil. Mas ele fazia certas coisas que não eram boas. E parece que todo mundo sabia. Mas deixa o cara. Na vida social e política, isso acontece. É um cinismo difuso que ocorre no nosso dia a dia. Mas precisamos saber lidar com esse cinismo difuso. Né? E lá em 94 eles souberam. Tanto é que dentro de campo a defesa se portou perfeitamente bem. Né? O Aldair, né? Márcio Santos, o Dunga e o Mauro Silva, e o ataque sendo munido, né, pelos passes do Dunga, com gols do Bebeto, Romário, ou seja, eles dominaram, eles controlaram o cinismo difuso naquele grupo, né, talvez não tão difuso como na vida social e política, mas eles controlaram aquele cinismo e o Brasil seguiu e foi campeão. Na vida social e política isso acontece também. Então, quando há uma situação de desigualdade, não podemos nos alarmar tanto, vai haver gol, mas também temos que ter cuidado. Para que isso não perca, para que não haja uma perda de controle. Mas o cinismo difuso, sobretudo na sociedade capitalista, ele existe. Vou fazer uma diferenciação aqui histórica entre o cinismo difuso e o cinismo tradicional e clássico. O grande cínico da antiguidade, né, que viveu ali por volta do quarto século antes de Cristo, terceiro século antes de Cristo, foi Diógenes.
E Diógenes era aquele sujeito que vivia em um barril, negando a vida da superestrutura e da infraestrutura política da cidade. Então, aquela atitude de despojamento de Diógenes gerava uma certa repulsa em relação a ele. Ele fazia aquilo para provocar. E só era possível a construção daquele ideal cínico com alguém naquele ambiente político e metropolitano daquela época da Grécia, sobretudo em Atenas. E Diógenes aparecia como uma espécie de inteligência popular, uma espécie de inteligência subalterna que questionaria, que questiona e no futuro questionaria o poder, a superestrutura, né? Isso se acontece de forma mais objetiva a partir da burguesia, onde aquele cidadão, onde aquela pessoa que não fazia parte das superestruturas do poder ascendem ao poder através do comércio, através da indústria, e essa burguesia vai criando esse grupo que vem de baixo, que não faz parte das elites, mas que enriquece. Futuramente, o comunismo radicaliza ainda mais o discurso do operário como uma espécie de consagração da sabedoria popular, da inteligência do operário. E o que acontece nesse momento? Há um cinismo, esse cinismo que era localizado no cínico por excelência, ele se difunde. Ele se difunde na sociedade. Então é muito difícil agora a gente identificar o que é um cinismo clássico, o que é um cinismo, o que é um bom senso, porque a nossa sociedade é difusa e o cinismo se difundiu nela. Então, por exemplo, um repórter trabalha para uma grande emissora e ele, como repórter e o núcleo jornalístico da emissora, tem que dizer a verdade, tem que comunicar a verdade do que está acontecendo no Brasil. Mas, de repente, a pessoa a ser investigada é o dono da televisão. Ele vai abrir todas as investigações sobre aquele dono de televisão, sobre a família do dono de televisão, ou do dono de jornal, ou do grande acionista da televisão ou do jornal, para fazer justiça? Ou ele vai praticar um certo cinismo? Com certeza haverá a prática de um certo cinismo, porque o cinismo se tornou difuso na sociedade atual. Você não pode falar tudo sempre. Por quê? Porque da mesma forma que a vida não é justa, os nossos ideais de igualdade, de justiça, não promoverão a igualdade e a justiça sempre. E é importante a gente conhecer isso, saber disso, para que a gente não perca o controle, para que a gente, apesar dessas contradições, do cinismo difuso, a gente consiga controlar as fugas, a gente consiga controlar exatamente isso, as fugas exageradas dos nossos fluxos do desejo que acontecem na sociedade capitalista. Porque a sociedade capitalista transforma tudo, axiomatiza tudo no capital. Então, por mais que nós venhamos a dizer que a vida é o principal bem não é, na prática, a vida. Ela é o capital. É o cinismo que se difundiu. É o cinismo difuso. E todos nós vivemos assim. Né? Eu, quando vendia, se uma pessoa não me pagasse, eu tinha problemas para me relacionar com ela. A impressão que me dava é que aquela pessoa não valia nada. Não, mas não é que a pessoa não valia nada porque não me pagou. Até porque na minha vida também, no passado, houve situações onde eu fiquei devendo pessoas e não efetuei o pagamento. Graças a Deus, pouquíssimas situações, inclusive no comércio, mas eu já passei por isso. Eu não valho nada por causa disso? Não, mas a impressão que a gente tem é que aquela pessoa não vale nada porque ela nos deu um prejuízo. Porque na sociedade capitalista
A sociedade capitalista, com as suas contradições, ela nos afeta. Ela nos afeta também. É igual o filme. Tem um filme, né? A Caixa, se não me engano o nome do filme. Uma pessoa chega para uma família e diz assim: se você apertar essa caixa, esse botão aqui, você vai ficar rico, milionário, mas vai morrer uma pessoa. A sociedade e a família pensa e a mulher aperta o botão. Só que havia um preço a ser pago. Porque aquilo que aconteceu com o filho de outro, né? A pessoa de lá morreu, mas aconteceu também com o filho deles. Mas isso é um exemplo do que é a sociedade capitalista. Nós temos a ideia de que a vida é o principal bem. Mas o nosso próprio consumo, ele é um consumo, muitas das vezes, que promove o cinismo difuso. Porque o nosso consumo nem sempre é sustentável. Porque o cinismo, que era a crítica de alguém do povo que questionava a superestrutura e a infraestrutura política da cidade, ele se difundiu. Ele se difundiu contrariando nossos ideais de justiça, nossos ideais de igualdade. E o caso Pazuello é um caso específico dentre muitos casos desse cinismo difuso que nos alcança no dia a dia da nossa vida social, política, cultural e econômica. O que fazer? Porque é improvável que esse cinismo difuso desapareça. O que fazer diante desse cinismo? Penso eu que uma das primeiras providências a serem tomadas por nós é que nós devemos controlar esse cinismo difuso. O cinismo difuso precisa ser controlado. Ou seja, houve uma atitude do exército perdoando Pazuello por causa de uma situação específica. Mas isso vai gerar um efeito manada de desobediência geral, de todos os militares agora querendo, de todos os generais da ativa agora querendo participar de movimentos políticos? Se isso acontecer, ruim. Se eles conseguirem controlar isso, eles conseguirão realizar apenas... eles vão saber controlar mais um efeito do cinismo difuso que ocorre, que convive conosco na nossa vida social e política. É isso aí. O cinismo não vai nos deixar, né? O cinismo não vai nos deixar. Somos uma sociedade onde o capital axiomatiza, onde o dinheiro axiomatiza todas as nossas relações sociais. É importante permanecermos com a ideia de que a vida é o mais importante, de que a igualdade é um bem a ser buscado. Mas, né, como não está previsto de haver uma revolução dessa sociedade capitalista que nós criamos, o cinismo difuso permanecerá muitos e muitos anos conosco. Ok, galera? Vocês são do coração.